Bem, então nós esta manhã, mesmo estejamos a focar e a dar graças a Deus pelas nossas crianças, isso nada muda o facto de nós precisarmos de aprender algo que a palavra do Senhor nos ensina, e ensina para nós de todas as faixas etárias, de todas as idades, que nós precisamos de aprender. Mas antes de nós lermos alguma porção das Sagradas Escrituras e antes de refletirmos um bocadinho nelas, nós vamos antes disso ao Senhor em oração. Vamos ao Senhor em oração um pouco neste momento, pedindo a sua direção, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito, pedindo que Ele nos ajude a compreender e a aprender e apreender aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Então vamos ao Senhor em oração. Pai do céu, nós te agradecemos o privilégio de podermos estar aqui, uns com os outros, com alegria, satisfação nos nossos corações. Te agradecemos pela liberdade que Tu nos dás e Tu nos concedes e conferes, para que onde quer que nós estejamos juntos em igreja, nós possamos alçar as nossas vozes e nós Te podemos cultuar, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai bendito, mais uma vez, pelo privilégio de também nos aproximarmos da Tua Palavra, de agora dela aprender, Senhor, para colocar em prática. Deus, ajuda-nos a não só ser ouvintes, mas também a ser praticantes. A não só ouvir as coisas sobre Ti, mas também a fazer aquilo que Tu nos ensinas. E que nós possamos seguir o exemplo de Jesus bondoso e forte, Ele que é o Rei dos Reis, Ele que é o Senhor dos Senhores, e Ele que é o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso Salvador e o único nome no qual existe salvação. Sê então connosco neste momento em que nos aproximamos também da Tua Palavra. Ó Deus, e então tudo isto nós Te pedimos, tudo isto nós Te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo Amém. Então, amados, a Bíblia fala várias vezes sobre crianças. A Bíblia fala muitas vezes sobre crianças e habitualmente a Bíblia fala de uma forma positiva sobre crianças. Várias são as passagens que nós encontramos em que a qual a Bíblia nos fala e Deus fala sobre as crianças de uma forma positiva. Mesmo todos nós, desde a barriga da nossa mãe, sendo pecadores, mesmo que cada um de nós e todos nós precisemos da salvação por outro este, o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o único nome no qual existe salvação, mesmo que nós, como eu dizia, fazendo coisas erradas, nós fazendo aquilo que é errado aos olhos de Deus, fazendo o que é errado segundo a palavra do Senhor Deus, desde que somos pequeninos, ainda assim, nós vemos que o Senhor Jesus utilizou crianças, usou crianças também para fazer a sua vontade, para nos ensinar sobre coisas do céu, para também nos ensinar a meditar nas coisas eternas. E também Ele, por meio das crianças, nos faz refletir na eternidade. Por meio das crianças, Ele nos ensina também sobre Deus, sobre a nossa salvação, por meio do Senhor Jesus Cristo. Uma passagem conhecida das duas que nós iremos abordar esta manhã fica no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a começar no versículo 15. Então, Lucas 18, do 15 até ao 17. É uma de duas passagens conhecidas e de duas passagens que nós iremos abordar aqui esta manhã. Então, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a começar no versículo 15 até o versículo 17. Traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse.
Mas, ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então logo aqui nós temos um exemplo muito interessante no qual os pais destas crianças queriam levá-las até Jesus. A Bíblia nos fala que elas eram crianças de colo. É interessante que é Lucas que faz esse reparo. Nós encontramos a mesma passagem no Evangelho segundo Mateus, nós encontramos a mesma passagem no Evangelho segundo Marcos, mas só Lucas é que faz o reparo, que elas não eram meramente crianças, mas eram crianças de colo. Eram crianças ainda pequenas. Crianças ali à volta dos 2, 3 anos, inclusive. Então os pais queriam levar essas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. E este conceito do abençoar era literalmente para que ele impusesse as mãos sobre elas, para que ele as tocasse, para que ele as abraçasse. Mas os discípulos, não é, na sua rigidez e na sua ótica de reverência, de seriedade, de preocupação com a ordem, eles começaram a impedir os pais, não é, de trazerem aquele rebanho de cordeirinhos para rodearem o Senhor Jesus. E nós vemos aquilo que é a reação, a tomada de posição do Senhor Jesus, que, repreendendo, por sua vez, os seus discípulos, ele chamou as crianças para ele. E ele disse: deixem vir a mim as crianças. Deixem que as crianças venham a mim e não as impeçais. Não só deixem que elas venham, mas também não as impeçam. Não as impeçam. E isto logo deve nos fazer pensar, faz-nos refletir, independentemente da nossa faixa etária, independentemente de que idade nós tenhamos, independentemente se somos pequeninos, independentemente se já temos cabelos brancos, algo que nós temos que sempre lembrar é que eu e tu devemos levar crianças a Jesus. Eu e tu devemos levar outras crianças a Jesus. E eu e tu podemos ajudar que crianças se aproximem de Jesus. E, por sua vez, que não se afastem. Nós devemos ser exatamente aqueles, independentemente da nossa idade. Independentemente se achamos que ainda somos pequeninos, se achamos que não temos muito a dizer, se achamos que não temos muito a ensinar, se não nos sentimos até capazes ou temos vergonha de falar aos nossos outros amigos sobre Jesus, nós podemos falar sim e podemos levar outras crianças até Jesus. E por sua vez é importante também, independentemente da nossa idade, que nós não atrapalhemos que outras crianças vão até Jesus. Como é que nós podemos atrapalhar que crianças vão até Jesus? Olha, uma das formas mais simples é pela nossa forma de nós nos comportarmos. Porque se nós dizemos que nós seguimos a Jesus, se nós dizemos que somos amigos de Jesus, se nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador, mas depois a nossa forma de ser é uma forma que não condiz com aquilo que era a forma de ser de Jesus, nós vamos afastar os outros de Jesus. Porque eles vão olhar para nós e vão dizer: se isso é que é seguir Jesus, eu lá quero saber desse Jesus. Que raio de princípios é que esse Jesus anda a ensinar? Porque supostamente aquela pessoa diz que segue a Jesus, que é amigo de Jesus, mas depois a forma como ele se comporta é exatamente o contrário daquilo que supostamente dizem que Jesus era. Então a nossa conduta, a nossa forma de nós nos comportarmos pode aproximar pessoas de Jesus, de qualquer idade, inclusive a crianças, ou pode afastar.
Outra forma que nós temos para aproximar crianças de Jesus, aproximar pessoas de Jesus, é através também daquilo que nós dizemos. Porque não só o que nós fazemos com as nossas palavras, mas também o que sai da nossa boca. Com aquilo que sai da nossa boca, nós devemos conduzir outras crianças a Jesus. Quando o nosso amigo está triste, nós podemos lhe falar de Jesus. Quando ele pergunta até porque é que nós somos como somos e como é que nós nos comportamos, como comportamos, nós não vamos dizer porque nós somos boas pessoas ou porque nos comportamos muito bem, porque os nossos pais nos ensinaram assim, mas porque nós queremos amar e seguir Jesus. Mais do que eu quero obedecer aos meus pais, que devo querer obedecer aos meus pais, mais do que eu quero ser alguém que é um bom aluno, alguém que se comporta bem e que faz o que é certo, alguém que é um bom trabalhador, um bom funcionário, eu devo querer agradar a Deus. Acima de todas e qualquer coisa, eu devo querer agradar a Deus. E por isso a justificação, o motivo pelo qual eu faço o que é certo, não é meramente porque eu quero agradar aos meus pais, não é porque eu quero receber uma prenda no final do ano, não é porque eu quero que depois na altura da Páscoa a minha madrinha me compre alguma coisa, mas é porque eu sou amigo de Jesus e eu quero imitar Jesus. Com o meu comportamento e com aquilo que sai da minha boca. O motivo da minha alegria é Jesus. Eu sou alegre porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu tenho paz mesmo em meio às dificuldades porque eu tenho Jesus. Eu tenho esperança na vida eterna e tenho esperança de ir para o céu, não porque eu sou boa pessoa, não porque eu sou bem comportado, não por alguma coisa que haja em mim, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz por pecadores, tal como eu. E por isso é que eu posso também, com as minhas palavras, conduzir outros a Jesus, mesmo que se achem muito maus, ou mesmo aqueles que se achem santinhos. Eu posso conduzir e relembrar que a salvação está única e exclusivamente no nome de Jesus. Porque não há nenhum de nós que se comporte 100% bem. Não há nenhum de nós, nem os nossos pais, que se comportem 100% bem. Mas Deus exige que cada um de nós seja 100%. 100%, porque Ele é 100% bom. Ele é 100% correto. Ele é 100% justo. Ele é 100% bom. Ele é 100% bem comportado. Então Ele quer que aqueles que estejam à sua volta também sejam 100%. E agora, como é que nós resolvemos isto? Se nem os meus pais são 100%, como é que eu vou ser 100% bem comportado? Porque Jesus veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, para vir se tornar uma pessoa como nós, um ser humano como nós, só que Ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Ele foi sempre 100%. E Ele, sendo 100%, viveu uma vida sempre sendo 100%. E foi até à cruz, e Ele na cruz, Ele foi julgado e lá foi morto. Foi morto de forma injusta. Ele foi condenado de forma injusta. Já alguma vez foste injustiçado? Já alguma vez tu levaste um castigo por algo que tu não tinhas feito? Já alguma vez tu passaste por, se calhar até levaste uma palmada por uma coisa que tu não tinhas feito? Eu acho que tu te sentiste até muito injustiçado, muito chateado e muito triste com o que se passou. Mas Jesus foi o mais injustiçado. Porque Ele passou, Ele pagou lá na cruz pelas maldades de cada um de nós. Nós é que fizemos as asneiras. Nós é que fizemos os pecados. E quem levou com o castigo, quem levou com a culpa, quem levou com a repreensão, foi o próprio Jesus, ao ponto de morrer. Ele foi morto em nosso lugar. Para que agora nenhum de nós tenha medo da morte, mas esperança que por meio do sacrifício completo de Jesus, nós possamos ser considerados por Deus. Deus vai olhar para nós que queremos, que acreditamos, que confiamos em Jesus, nós podemos descansar que Jesus, como Ele se portou 100%, agora é como se nós nos tivéssemos comportado 100% bem. E quando Deus olha para nós, amigos de Jesus, Ele olha para nós e diz, Ele comportou-se 100% bem, porque Jesus é que assim fez em nosso lugar. Por isso é que Jesus é o nosso Salvador, é o Salvador de todos nós. E então, depois nós vemos também ainda nesta passagem que Jesus ama as crianças e ama aqueles que são como
elas. Ele, no final desta primeira passagem, ele diz: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Mas isso não tem a ver com a nossa idade, isso não tem a ver exatamente com o facto de nós sermos mal comportados ou indisciplinados. Isso não tem a ver com sermos rebeldes ou desafiadores. Isso tem assim a ver com a nossa forma de nos comportarmos de forma ingênua quanto ao mal. Nós não devemos ter pretensão de malícia. A nossa forma de ser diante de Deus deve ser autêntica, deve ser pura, deve ser transparente. E se há coisa que por norma as crianças são, é transparentes. O que elas por norma pensam é o que elas vão dizer. E essa é a nossa forma, ainda que com reverência, é a nossa forma de ser diante de Deus. A Deus nós não vamos enganar. Qual cada um de nós pode tentar enganar a Deus? Deus conhece o que vai no íntimo do nosso coração. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, devemos dizer assim desta forma. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, ele diz assim: irmãos, não sejam como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Então ele não está a dizer que nós vamos ser imaturos. Antes, pelo contrário. Não sejam imaturos, mas sejam, não é assim, puros, ingênuos quanto ao mal. Quanto ao mal, nós devemos ser como crianças. Devemos ser pessoas que não têm aquela ideia de duplo sentido. Nem devemos fazer piadas de duplo sentido. Nós devemos ter cuidado, como cristãos, exatamente a policiar a nossa boca, policiar a nossa mente, policiar com o que é que nós andamos a encher o nosso coração. E por isso devemos ter cuidado para não andarmos a ser pecaminosos depois nos nossos convívios, nas nossas formas de ser. Não é? Nós estamos aqui como igreja e vamos continuar aqui como igreja. Mas pasmem-se, pensem lá, que depois alguém que não é cristão vinha aqui daqui a um bocado e ouvia-nos a cantar músicas que falam coisas que desagradam a Deus. Verem-nos a nos comportarmos e a fazermos brincadeiras uns com os outros de forma que desagrada a Deus. Ver-nos, por exemplo, a estar aqui a comer e a beber de uma forma que desagrada a Deus. Eles iam olhar para nós e iam dizer: então aqueles dizem que são seguidores de Jesus, que são amigos de Jesus, e olha só como é que eles se portam. Basta esperar um bocadinho e depois já estão ali, até estão embriagados, até estão ali já aos caídos, até estão ali com maus comportamentos. Nós não podemos ser assim, não podemos falar uma coisa e depois fazer outra. Por isso é que eu bato tanto naquela tecla de 1 Coríntios 10:31. Portanto, irmãos, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, diz aqui, depois de ele dizer isto, disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro. Então, o irmão do apóstolo Pedro veio aqui e disse assim: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E quando aqui diz rapaz, a palavra aqui para rapaz é literalmente uma criança. É a palavra que Marcos e Mateus usam para a passagem anterior sobre as criancinhas. Enquanto Lucas é mais específico e diz que as crianças eram bem pequeninas, esta criança devia ter ali, talvez pela idade do Bernardo ou a uma idade assim parecida. Então, nós vemos aqui que uma criança, ainda que pequena, ele tinha ali o seu farnel. Ele tinha ali no seu farnel 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era o farnel que ele tinha ali. Talvez a mãe dele preparou aquele farnel com muito carinho, com muito cuidado, e era a comida que ele tinha para si. Mas aquela criança, percebendo que havia uma situação, que havia um problema, ele comoveu-se no seu coração e ele pensou: será que eu, levando este pouco que eu tenho a Jesus, vai ser suficiente para que Jesus faça alguma coisa? Porque percebemos, a criança é que levou as coisas até eles. A criança percebeu como eles estavam ali, meio que aflitos, possamos assim dizer. Jesus não estava aflito, Jesus sabia o que é que ele iria fazer. Mas os outros vemos que os discípulos estão: como é que nós vamos alimentar todas estas pessoas? Como é que todas estas pessoas poderão comer alguma coisa porventura, se nem 200 dias de trabalho seriam suficientes para pagar
a comida para que todas estas pessoas comessem. E então, como aqui vemos, André aproxima-se e diz: há aqui um rapaz que diz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas devemos, o que é engraçado, o que o próprio André acrescenta: mas o que é isto para tanta gente? O que é que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Imaginemos que mesmo só nós chegávamos aqui daqui um bocadinho, bem, vamos abrir as sacolas e ninguém tinha trazido nada, mas só o Bernardo é que tinha ali trazido 5 pães e 2 peixes. Eu acho que não seria nada mal da parte dele, seria justo se ele começasse a correr pela mata adentro e disse: não, isto é meu, é a minha parte, a minha mãe é que preparou com tanto cuidado, isto é para mim. Mas ali vemos exatamente esta atitude diferente. A criança vai até, no caso, até André, e apresenta diante de André exatamente aquilo que ele tinha. Então diz assim: e Jesus ordenou: façam com que o povo se sente. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Isto fora, como estávamos a dizer, fora o número das mulheres, fora o número das crianças que ali estavam. Então não era exagerado dizermos que estavam ali cerca de 10.000 pessoas para mais a seguir a Jesus. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então não só Jesus primeiro orou ao Senhor Deus, orou ao Pai, agradecendo por aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele depois começou a repartir e distribuiu sobre toda a gente, como de seguida, ao ter toda a gente comido, ele, pensando exatamente, sendo bom mordomo por aquilo que tinha, ele diz: recolham o que sobrou para que nada se perca. Isso também nos deve ensinar a sermos bons mordomos. Nós não devemos desperdiçar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para gerir. Nós não devemos desperdiçar nada que Deus coloca na nossa mão. Nem finanças, nem comida, nem roupa, nem nada. Se Deus coloca na nossa mão, não é para nós desbaratarmos. Porque cada cêntimo que o Senhor Deus nos dá é para nós administrarmos para a sua honra e para a sua glória. E então Jesus, ele pede para que recolham, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Não sei se vocês sabem, mas o número 12 tem uma importância na cultura judaica. O número 12, que nós podemos logo associar ao número das 12 tribos de Israel, o número 12 significa completude, totalidade, abundância. Então vemos que literalmente, que não só os 5 pães e 2 peixes deram para alimentar todas aquelas pessoas, mas sobrou numa quantidade plena. Deus fez com que transbordasse, exatamente com que abundasse a quantidade de comida que ali havia. Então o que é que nós podemos também refletir sobre esta história? Uma coisa que nós podemos logo relembrar é que uma criança, um menino generoso, foi usado por Deus para que o milagre fosse realizado, e um dos milagres mais falados e conhecidos na Bíblia. Jesus usou uma criança, Deus tocou no coração de uma criança e foi usada a generosidade daquela criança para um dos milagres mais conhecidos do ministério de Jesus. E isso faz-nos lembrar que não importa que idade tenhas, mas tu podes ser usado por Deus a fim de que a sua obra seja feita. Não importa que idade é que tu tenhas, podes ser usado por Deus para que a sua obra seja feita. Depois, não importa que idade tenhas, mas és chamado a ser generoso e a investir na obra de Deus.
Volto a dizer, não importa que idade tenhas, mas podes ser usado ao ser generoso e investir na obra de Deus. Deves investir na obra de Deus com generosidade. Porventura, talvez muitos de nós aprendemos naqueles momentos em que os nossos pais talvez nos dassem uma mesada ou os nossos avós nos dessem uma prenda em dinheiro e os nossos pais nos lembrassem: não te esqueças de dar o dízimo. Eu lembro-me de ser criança e exatamente receber dinheiro e os meus pais virarem para mim e dizer: não te esqueças de dar o dízimo. E foi naquelas pequenas coisas que eu aprendi a ser generoso, mas não naquele contexto, nem estava a ser generoso, eu só estava a ser fiel. Nem generoso eu estava a ser, eu só estava a aprender a ser fiel. Para que depois, mais tarde, viesse a aprender a ser generoso também na obra de Deus, a ter alegria em poder contribuir para a obra do Senhor Deus. Depois, não importa que idade tenhas, mas podes ser usado para atrair e manter pessoas próximas a Jesus com o teu comportamento. Aquela criança foi usada para que aquela multidão não dispersasse, para que aquela multidão não fosse embora e que aquela multidão ficasse ali com Jesus, porque senão literalmente todos tinham que ir embora para irem comer. E essa era a preocupação de Jesus, matar a fome física naquele momento, a fome física daquelas pessoas, para que pudesse porventura também saciá-los e acima de tudo espiritualmente. Então esta criança foi usada por Deus para atrair e manter pessoas com Jesus. Então nós, independentemente da nossa idade, podemos ser usados por Deus para atrair e manter pessoas com Jesus. E por último, mas não menos importante, não importa que idade tenhas, mas podes ser um missionário e falar de Jesus aos outros. Não importa que idade tenhas, mas podes ser um missionário e falar de Jesus aos outros. O motivo pelo qual o Senhor Deus continua a nos manter aqui na terra depois da nossa conversão é exatamente porque a única coisa que nós não podemos fazer e melhor no céu é isso, é sermos missionários. Porque no céu toda a gente já vai conhecer o Senhor Jesus. Enquanto nós aqui estamos, é que somos usados para falar de Jesus aos outros. O motivo pelo qual Deus nos mantém aqui na terra, depois da nossa conversão, não é para nos fazer feliz, não é para realizar os nossos sonhos, não é para cumprir, digamos assim, a nossa agenda, mas é sim para o avanço do seu reino. Porque senão, nós convertíamos e era tipo um chupão, não é? Vinha tipo uma nave espacial, não é? Vinha tipo uns anjos, já pegava em nós, vamos embora, vamos para o céu. Mas a única coisa que nós não podemos fazer melhor no céu, ou fazer de todo, é isso. É falar de Jesus àqueles que não conhecem. Para que aqueles que não conhecem e ainda estão para ouvir e estão também para se tornar nossos irmãos, tenham exatamente esse privilégio. E isso nós podemos fazer independentemente da nossa idade. Isso nós podemos fazer independentemente do nosso contexto, da nossa profissão, daquilo que nós queremos ser, como se costuma dizer, quando formos grandes. Mas mesmo que sejamos grandes, diante de Deus temos que ser sempre pequeninos. Diante de Deus precisamos de ser humildes, precisamos de ser ingênuos para o mal e autênticos, transparentes diante do Senhor, que sabe inclusive tudo o que vai no nosso coração, antes mesmo que isso chegue à nossa boca. Por isso não adianta nós enganarmos a Deus, nem com umas orações muito poéticas quando o nosso coração está em tempestade. Não adianta nós enganarmos a Deus quando pecamos diante dele e depois nem temos coragem de verbalizar o que nós pecamos. Ele já sabe o que nós fizemos. Ele já sabe o que nós fizemos. Devemos confessar exatamente para que ele nos perdoe. E por último, nós podemos saber que Deus, não precisando de nós, ele ainda assim quer nos usar. É um privilégio ele nos usar. Ele não precisa de nós, mas ainda assim ele quer nos usar. Ele quis usar cada um de nós para se fazer conhecido e para levar o seu reino à frente. Então que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos dê a capacidade de nós, independentemente da nossa idade atualmente, que nós possamos lembrar
de que nós podemos levar pessoas a Jesus. Nós podemos fazer com que pessoas conheçam a Jesus. Nós podemos ser generosos e investir no reino de Jesus. Nós podemos, por sua vez, independente da nossa idade, conhecer Jesus. Já conhecer Jesus e ter a certeza da nossa salvação. E cada um de nós, independentemente da nossa idade, podemos então ser amigos plenos de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe.